Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos, explorar de forma detalhada aí o sensor de visão da fabricante Kiense, tá? Gente, essa categoria de sensores no mundo da instrumentação, ela é assim fenomenal, tá? Por que eu digo fenomenal? Porque ela é uma categoria, né, de sensores que te permite detectar muita coisa em processos industriais, tá? Tem muita coisa que você vai trabalhar na indústria, né, ou seja, em termos de processo, você vai perceber que alguns sensores convencionais não conseguem ser aplicados, né, ou seja, não conseguem detectar. E com o sensor de visão da Kinsey, né, ou seja, com o sensor de visão, não estou fazendo propaganda aqui da Kinsey não, estou usando ela como exemplo, tá? E com os sensores de visão, você vai perceber que a sua gama, né, de recursos vai aumentar muito, tá? Esses sensores, gente, são sensores totalmente baseados em reconhecimento de imagens, tá? Então esse aqui é um modelinho da Kinsey aqui, ele é um sensor IV2 Series, tá? E ele trabalha totalmente com reconhecimento de imagens, totalmente, tá bom? Todo esse conteúdo que eu vou abordar com vocês aqui, eu já deixei também de forma teórica lá no Liga Online. Se vocês acessarem, vocês vão perceber que tem todo um conteúdo, né, preparado para vocês trabalharem aí no Liga Online, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. O que é a definição de um sensor de visão? Um sensor de visão, ele é um dispositivo ao qual ele bate uma fotos, né? Ou seja, ele tem uma determinada resolução. Então imagine como se fosse uma câmera. Uma câmera que tem uma iluminação ajustável, né? Ela tem alguns parâmetros ajustáveis, como brilho, contraste, intensidade de cor, etc. Imagine que esse sensor tem uma câmera que bate a foto de algum determinado processo, de alguma determinada etapa de um processo. E no ato em que ele tira essa foto, gente, através de algoritmos computacionais, né, esse sensor de visão ele vai detectar possíveis avarias em algum determinado processo, ou seja, ele vai inspecionar, né, uma peça ou inspecionar, né, algum ponto ali do processo que você queira que ele execute essa ação, tá? Então, um sensor de visão nada mais é do que um dispositivo, né, programável. Então, isso é muito importante falar. Ele é um dispositivo programável, ao qual você programa ele para detectar, né, possíveis anomalias de processo, certo? Ou peças boas, peças ruins, enfim. Você programa ele para detectar uma peça boa e uma peça ruim, certo? E essa programação ela vai ser em cima de foto, ou seja, em cima de recursos computacionais, tá? Então esse sensor ele captura a foto daquela peça e em seguida ele faz toda a inspeção baseada em algoritmos computacionais que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Bom, basicamente, gente, um sensor de visão, né, ele tira a foto e você tem uma interface que pode ser uma IHM ou pode ser também o próprio software do fabricante. Então, nessa IHM aqui você consegue desenvolver toda a programação necessária para fazer a detecção das peças, tá? Então, olha só, quando você compra um sensor de visão, né, ele vem, né, com o sensor em si, um controlador, certo? Um controlador, o sensor e a IHM aqui no caso é opcional, né? E a IHM para você desenvolver, né, a programação dele, tá bom? Então, o sensor em si, né, ele tem vários modelos, tá? Você tem sensores coloridos, sensores monocromáticos, né, que seria preto e branco. Você tem sensores com maior ou menor resolução. Enfim, professor, como que eu faço para escolher um sensor? Quando você vai determinar um sensor para o seu processo, você precisa escolher, primeiro, o seu processo. Você precisa detectar cor? Se sim, você pega um sensor colorido. Se não, você pega um sensor monocromático, tá? Agora, no seu processo, você precisa ampliar muito a imagem, ou seja, é alguma coisa muito pequenininho, né? Que você precisa ampliar muito. Se sim, você pega um sensor que tem uma resolução em megapixels maior, entendeu? Se for algo que não precisa, você pega uma resolução com megapixel, né, menor, entendeu? Então, quando você vai escolher o seu sensor, você tem que pensar, gente, como se fosse uma câmera de verdade, entendeu?
Então você tem que pensar se eu vou fazer uso, né, de recursos com cores, ou vai ser preto e branco. Vou ter que pensar em termos da resolução da câmera, né? Enfim, você tem que pensar em todas essas variáveis. Aí deve ter vindo na sua cabeça. E agora, hein, professor, como que eu faço? Tem como eu comprar um sensor sem antes testá-lo no meu processo? Tem. Até tem. Só que assim, você tem que ter uma experiência muito grande, né, de trabalho com aquele sensor ou com aquela fabricante em específico, tá? Você tem que conhecer muito para poder comprar assim as cegas. Correto é você geralmente chama o fornecedor vai até a sua fábrica, né? E você mostra para esse fornecedor ou para esse engenheiro de aplicação qual que é o seu processo. E em cima do seu processo, ele vai te mostrar para você os recursos, né? Ou seja, vai mostrar para você o que ele tem disponível ali e vai fazer testes com vários modelos, né, de sensores. Aí você, obviamente, né, vai escolher aquele sensor que mais se adequa ao seu processo, tá? Então essa determinação a respeito de quantidade de megapixels, né, ou a quantidade, se é preto e branco ou colorida, tudo vai depender do processo e tudo também vai depender dos ensaios que você vai fazer ali com os vários modelos de sensores, tá, gente? Então a maioria das empresas que fornece esse tipo de sensor para a indústria, geralmente você agenda uma visita com o engenheiro de aplicação, engenheiro de vendas dessa empresa, e ele vai levar, né, uma maletinha ali contendo vários sensores, né, e com esses sensores aí você vai fazer diversos testes no seu processo, tá? Aí, obviamente, você vai escolher o melhor adequado, tá? Bom, os sensores de visão, então, tem o seu controlador aqui, né? O sensor e o controlador. O controlador é como se fosse o computador, tá? Então, nós temos aqui, temos aqui um elemento chamado o sensor, que aqui eu tenho uma câmera e também os LEDs para fazer a iluminação. E essa câmera e esse LED, ele é conectado em um controlador, tá? Esse controlador é onde está armazenado toda a programação e é nesse controlador que é feito todo o processamento das imagens aí. Bom? Então, ele é uma peça fundamental. E nós temos aqui também, pessoal, a IHM, tá? A IHM, ela é um recurso opcional dos sensores, né? Eu estou falando aqui com base na 15, tá bom? E essa IHM você pode comprar ou não. Se você quiser trabalhar com o seu computador, você pode, tá? É só você conectar esse controlador no seu computador via conexão Ethernet e ali você pode desenvolver toda a programação utilizando, ou seja, fazendo uso do software do fabricante, tá bom? Agora, se você quiser alguma coisa mais rápida que fique ali, né, próximo do processo, aí é legal você fazer a aquisição de uma IHM, e essa IHM, obviamente, ela é exclusiva desses sensores, tá? Então, ponto muito importante. Essa IHM ela é totalmente exclusiva desse sensor, e lá nessa IHM você consegue desenvolver a programação e também consegue fazer o acompanhamento do processo, tá? Bom, aqui tem um exemplo, né, gente, muito prático de como com esse sensor funcionaria, né? Então, eu tenho ele aqui, eu vou ajustar ele aqui no meu processo, né? E aqui ele vai fazer bater a foto das peças, tá vendo? Só que é o seguinte, um ponto muito importante. Quando você compra o sensor, tá? Esse aqui é um ponto muito importante. Deixa eu ajustar aqui para vocês acompanharem. Aqui é o sensor, aqui está a peça. Quando você compra um sensor, você tem que prestar muita atenção, gente, que esse sensor, ele vai vir só ele, o controlador, e se você comprou IHM, vem a IHM, entendeu? Agora, para você poder fixar esse sensor, né, ou seja, colocar ele em posicionar realmente o sensor, você, por conta própria, né, na sua empresa, tem que projetar toda a estrutura mecânica para poder abrigar esse sensor, tá? Então isso é um ponto muito importante, entendeu? Quando você compra o sensor, ele vem o sensor, vem os cabos, vem o controlador, vem IHM, enfim. Mas aonde você vai posicionar esse sensor, aí é outra história. Você tem que comprar, né? Aliás, ou comprar o suporte, ou você mesmo fazer o suporte de acordo com o seu processo. Talvez seja uma esteira, ou talvez seja uma mesa, enfim, tá? Bom, aqui eu tenho, né, aqui tem uma foto um pouquinho mais clara, né, gente? Eu tenho, né, uma lente de alto desempenho nesse sensor, ou seja, a lente dela é bem potente, ela tem
um alto poder de captura de imagem. Aqui você pode ver que eu tenho os LEDs, né, para a iluminação desse sensor. E como você sabe, a gente sabe, né, gente, um sensor ele tem que ter dentro dele, né, um microprocessador para poder processar a imagem, né? Então, como a gente está falando de processamento de imagem, a gente tem que entender que esse sensor ele tem, né, um microprocessador para poder fazer o processamento, né, da imagem. Tá bom? Aqui tem algumas coisas relacionadas, né, como é que funciona a iluminação, mas eu quero ir para alguma parte mais prática aqui do negócio para vocês poderem visualizarem. Olha só, aqui eu tenho o exemplo da IHM, tá vendo? É através dessa IHM aqui que eu consigo desenvolver toda a minha programação, tá? Como é que funciona a programação desse sensor, professor? Bom, você pode perceber que eu consigo adicionar janelas, né? Então, uma programação de um sensor de visão, gente, você tem que pensar de forma você tem que pensar num processo de computação gráfica, tá? Então, como é que funciona, professor? Você adiciona diversas janelas, né? Aí, ou seja, primeiro você bate uma foto do seu equipamento, né? Da sua peça, e aqui no HN você adiciona diversas janelas, tá? E cada uma dessas janelinhas aí, ela vai ter uma função em específico, tá? Que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, ó, cadê? Deixa eu achar aqui. Então, por exemplo, vamos supor que você queira, né, medir perfil, né? Então, o que você faz? Você adiciona uma janela com o algoritmo respectivo para medir perfil. Então, você pode perceber aqui, olha só, eu tenho uma janelinha que está medindo perfil. Se essa peça aqui tem um perfil menor, né, o desenho do perfil é esse aqui que está em vermelho, né? Então, como essa peça é menor, ele reprova, tá bom? Ou então você pode adicionar uma janelinha que pode medir a intensidade do contraste, tá? Então, como você pode perceber aqui quando tem a rosca está visível, né? Aqui você pode perceber que ele fica uma parte brilhante, luminosa, né? Agora, quando eu estou sem a rosca, né? Ele fica preto, fica escuro, sem brilho, tá? Sem contraste. Então, o que acontece? Nesse momento aqui, você pode colocar uma janelinha para detectar, por exemplo, qual que é o pico de pixel branco que você tem, né, naquela região, ou seja, naquela janela de inspeção ali. E dependendo desse pico de pixel branco, né, tendenciando para 255, a gente está trabalhando com RGB, que é Red, Green, Blue, né, ou seja, tendenciando para 255, então você coloca um nível aceitável, né, de RGB ali, tendenciando para o branco, próximo de 255, como falei, e toda vez que ele for inspecionar e ele encontrar, medir esse brilho, e dentro desse brilho ele classificar, né, como um contraste aceitável, ele aprova a peça, como vocês podem perceber aqui, tá? Bom, a área colorida, né, gente? Isso aqui é bem legal também desses modelos de sensores, porque você pode perceber aqui que eu tenho uma janelinha de inspeção e aqui eu classifiquei, olha só. Aqui eu preciso que seja amarelo, né? Se ele detectar preto, então ele falha. Então, na própria janela de inspeção, além de você conseguir medir a intensidade do brilho, tonalidade de preto e branco, né, contraste, enfim, você consegue também medir a cor, verificar a cor, entendeu? Então esse exemplo aqui do cabo é perfeito, porque você vê aqui um cabinho amarelo, tá, e um cabinho preto. Então quando você vai fazer a medição em termos de imagem, né, você vai ver que ele vai dar um RGB diferente, a imagem preta dá amarelo, ou seja, a tonalidade diferente. Então em relação à tonalidade você consegue programar esse sensor para poder distinguir essa cor, né, em termos de RGB, certo? Que é um padrão de cores. Então ele consegue distinguir e você consegue fazer a classificação aqui conforme está a imagem, tá? A área também é bem interessante, né, gente? Porque você pode perceber que aqui, ó ele está detectando um tamanho, né, por causa do parafuso, aqui o outro, então, com base no brilho, né? Você pode perceber, opa, nessa região aqui eu tenho que ter uma determinada intensidade de brilho, ou seja, a cor 255 no RGB. Aqui você pode perceber que eu tenho menos do que aqui, né? Aqui eu tenho mais, porque está faltando parafuso. Então ele consegue detectar com base nessa intensidade aqui de branco, né? Dessa janela de inspeção. Ajuste de posição, né, gente? O ajuste de posição, isso aqui é bem interessante, tá? O ajuste de posição, porque é o seguinte:
Imagina só se você tem uma esteira, né? Nessa esteira passa diversas peças e, obviamente, essas peças nunca vão vir alinhadas, é sempre no mesmo alinhamento. Elas podem estar desalinhadas, pode acontecer isso aí. E esse sensor ele tem uma característica muito interessante porque você põe, né, para ele uma janelinha dizendo assim, olha, essa janelinha aqui não é para inspeção, e sim para ajuste de posição. Então, olha só, aqui, ó, como você está vendo, a Mineral Water, né? O que ele está fazendo aqui? Essa janelinha, ela reconheceu, né, essa frase aí, Mineral Water, né? Ou seja, essas palavras. Então, ela reconheceu, tá? E já traçou um contorno. Olha só que interessante. Aqui na imagem vocês podem perceber que ela traçou um contorno. Então, a partir do momento que ela traçou um contorno, você criou a janela, se, por exemplo, essa peça, né, ou seja, esse copo d'água aqui, tá? Se ele vier desalinhado na esteira, então o que vai acontecer? Automaticamente, esse rótulo, na verdade, né? Não é nem o copo, é o rótulo, né? O que vai acontecer? A própria janela de inspeção vai caçar onde está escrito Mineral Water, né? Ela vai caçar essa informação e na hora que ela encontrar, ela vai se reajustar, entendeu? Então ela se reajusta conforme o posicionamento da peça. Isso é muito interessante, porque na sua esteira você pode ter muitas peças espalhadas, né? E esse sensor consegue fazer isso, ele consegue achar onde está a peça e poder fazer a inspeção. Obviamente que ele vai ter que reajustar todas as janelas, mas ele faz isso de forma automática, né? E entre outros, né, gente? Aqui eu tenho média de brilho, largura, né? Como vocês podem perceber aqui, medir diâmetro, né? Ou seja, presença, passo, né? Ou seja, isso aqui é conectores, né? Isso aqui é muito usual em conectores. OCR, isso aqui é muito interessante o recurso de OCR, né, gente? O que seria o OCR? O OCR é aquele algoritmo computacional que ele pega um texto que está em formato de imagem e ele transforma para texto mesmo de verdade, para string, né, que seria um campo de texto, né, uma informação em formato de texto. Então vamos supor, ele pegou aqui a data, ó, 30/6 de 20xx aqui, tá vendo? Então nesse campo aqui que ele fez, por reconhecimento de imagem, né, ele fez a varredura e conseguiu descobrir que os caracteres aqui é 30/6 de 2000 e alguma coisa, entendeu? Então ele já reconheceu tudo isso como um texto. E em cima desse texto, você pode programar o sensor de visão para reprovar ou não, entendeu? Então, vamos supor que você tem aí um produto alimentício, né? E esse produto alimentício ele tem uma etiqueta com a validade, entendeu? Ou uma marcação com a validade. Então, o que acontece? Você pode programar o seu sensor para ler a validade correta. Então, toda peça, todo produto que passar ali com a data de validade fora do padrão que você programou o sensor, ele vai rejeitar. Por quê? Porque ele vai reconhecer aquela letra, ou seja, reconhecer aqueles caracteres, transformar em texto e comparar com a data que você programou. Tá? Então, esse recurso aqui de OCR, ele é muito, mas muito interessante mesmo. Tá? Agora, olha só, gente. Aplicações, tá? Dentro da indústria, né? Para fazer uso desses sensores aí. A gente tem aplicações em indústrias automotivas e metalúrgicas. Olha só, aqui ele está detectando a contagem de dentes de uma engrenagem, como vocês estão observando aqui. Aqui ele está verificando a aplicação de adesivo, a presença de presilhas, instrumentos, né? Verificação de diferença de produto com base na estampagem, detecção de duplicidade da chapa e assim por diante, como vocês estão percebendo aqui, né? Assim por diante. Tem muita, mas muita aplicação. Não só na indústria metalúrgica, mas também como na indústria eletrônica, alimentícia, como vocês podem perceber aqui. Eu tenho muita coisa dentro olha lá, verificação da impressão da data de validade, é o que eu acabei de falar aqui. Verificação de tampas abertas, olha lá, diferenciação do tipo de rótulo, né? Como, fazendo tudo isso pelo OCR, tanto aqui na impressão da data de validade, quanto aqui na definição do tipo de rótulo, tudo via OCR, presença de texto, presença de falta de vedação, né? Olha lá, presença de cola quente, nossa, tem muita coisa, mas muita aplicação de verdade, né, nesses sensores, tá? Agora, professor, explica uma coisa, como é que você... só que antes de explicar isso, deixa eu só mostrar um vídeo, né, explicando como é que esse sensor trabalha. Acho que é legal mostrar esse vídeo aqui, porque esse vídeo
demonstra, né, como é que esse sensor atua. Olha só, aqui ele está detectando, né, gente, a tampa da garrafa sem rótulo, tá vendo? O próprio sensor, olha só, olha lá ele detectando, tá vendo? Ok, ok. Aí quando ele acha um NG, ó, opa, NG. Aqui ele está detectando, né, isso aqui é um capacitor do tipo PTH, né? Ele está detectando aqui, deixa eu só confirmar, mas ele está detectando aqui talvez o contorno. Então, em cima desse contorno aqui, deixa eu voltar aqui. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Ele está detectando o contorno do capacitor. E em cima desse contorno, ele sabe se o capacitor está bem posicionado ou não, ou se é um capacitor menor ou maior, né? Enfim, tem muitas, mas muitas aplicações aí com os sensores de visão, como eu mostrei para vocês, tá? Agora, deixa eu só comentar um negócio bem interessante aqui, gente. Compatibilidade de rede, né? Olha só que legal. Quando o sensor de visão, gente, ele tem uma característica seguinte, né? Você tem duas formas de coletar a informação desse sensor, tá, professor? Mas que informação que você vai coletar? Você vai coletar se o sensor detectou uma peça conforme ou uma peça não conforme, né? Então, basicamente, a informação que ele vai enviar para você são essas duas, tá? Então, vamos pensar um pouquinho, né? Como é que esse sensor ele envia informação? Primeiro, ele tem uma saída digital que você pode programar conforme o resultado da inspeção. Então, se a peça for ok, né? Ele ativa uma saída, se não for ok, ele corta um sinal da saída. Um exemplo, né? Ele ativa a saída quando está ok e corta o sinal quando não está ok. Ou vice-versa, tá? Você pode programar do jeito que você quiser. Agora, se você não quiser usar um pulso digital, até porque o pulso digital, né, você tem que usar... Ah, lembrando, né, gente? O sensor de visão, ele não trabalha sozinho. Então, tem que ter um CLP aí para poder processar essa informação. Ah, professor, mas no meu caso eu só quero expulsar a peça, né? Se for só para expulsar a peça, talvez você possa usar esse sensor, né? Um circuitinho aí com um comando, para poder acionar uma contadora e essa contadora acionar uma válvula, ou melhor, o próprio sensor acionar o relé aciona, né, uma válvula, essa válvula, né, libera ar com um cilindro pneumático para poder expulsar essa peça. Talvez se for algo simples aí, conforme eu estou falando, você nem precisa de um PLC, um CLP na verdade, né? Agora, se o seu processo é um pouco mais robusto, né? Seu processo é um pouquinho mais complexo, aí talvez você precise de um PLC, porque às vezes, dependendo do processo, gente, ele depende não só do sinal desse sensor de visão, mas ele depende de outros sinais, ou seja, de outras informações do próprio processo em si, tá? Então, se você for algo simples, você pode usar ele com um circuitinho conforme eu te falei, tá? E ele resolve o problema. Agora, se ele for parte de uma malha de processo um pouco maior, aí é interessante você trabalhar, né, nele com o PLC, tá? Gente, além desses sensores de visão, né? Além desses sensores de visão trabalharem com essa saída digital, né? Dependendo do resultado da inspeção, ele te envia esse pulso na saída. Você também pode escolher alguns módulos de comunicação com protocolo de redes industriais, tá? Então, às vezes, no seu processo, você não quer, por exemplo, né, utilizar uma entrada ou saída digital, uma entrada digital do CLP, porque o sensor vai emitir um impulso na saída dele, né? E às vezes você quer assim, cara, eu não tenho entradas digitais mais no meu PLC, todos estão funcionando, já estão atuando no processo, estão em uso no processo. Agora, como que eu faço? O sensor vai ser mais uma saída, vai ser mais uma entrada que eu vou ter que utilizar. Se você não quiser fazer isso, você pode escolher, por exemplo, um módulo, que igual vocês estão vendo aqui, tá? Um módulo opcional que você encaixa aí no controlador do sensor e ele transmite essas informações aí, se a peça passou ou não passou, via protocolo de comunicação industrial, como por exemplo Ethernet IP, Profinet, DeviceNet, Profibus, Ethernet Cat, né? Ou seja, são vários protocolos que você pode, né, utilizar aí para estar recebendo os dados desse sensor. Obviamente que você vai selecionar um protocolo, né, gente, ao qual o seu CLP já possui, ao qual o seu CLP já trabalha, tá? Então, pelo amor de Deus, não vá selecionar aí um protocolo industrial, certo?
para o sensor, e lá no seu PLC você tem outro protocolo, outro barramento físico, né? Outro protocolo, né? Então, assim, você tem que casar, né, gente? O protocolo e barramento físico do sensor com o protocolo e barramento físico do PLC. Então, vamos supor, você escolha Profinet. O Profinet, a transmissão dos dados dele é via barramento Ethernet. Então, o seu PLC também tem que ter Ethernet, também tem que reconhecer o protocolo Profinet, tá? Então, isso é muito importante. E uma outra coisa interessante aqui é que ele pode enviar os dados também de forma abrindo um soquete TCP/IP, tá? Bom, professor, e agora? Agora você complicou tudo. Esse soquete TCP/IP, gente, é bem interessante porque ele dispara as informações através da camada física internet, só que ele não segue nenhuma regra de protocolo em específico. Ele manda, por exemplo, uma string, um caractere, e em cima desse caractere você faz um tratamento na sua aplicação, tá? Lá na Multilaser a gente tem um exemplo, né, desse sistema de visão aí, enviando as informações via TCP/IP por um robô articulado da Epson, tá? Então, esse robô recebe, né, essa informação do sensor via soquete TCP/IP. Então, eu abro lá um novo soquete TCP/IP, certo? E ele envia um byte, entendeu? E nesse byte a gente faz o tratamento lá no robô, né, no software do robô, para que ele possa decodificar esse byte. Ou seja, ele não está atrelado a nenhum protocolo de rede industrial aqui. E sim, ele envia um byte simples, né, que fica fácil depois para você manipular ele na programação do robô, que é o nosso caso da Multilaser, tá? Tem entrada para SD card para você poder salvar as imagens, né? E a sua programação e diversos, né, outros recursos aí, tá, gente? Basicamente, né? Ah, esqueci de falar, né, gente? Se você não quiser programar o sensor pela própria IHM, né, que ela é um opcional e é muito caro, você pode optar fazer a programação pelo sensor através do software do próprio fabricante. Ele é uma interface igualzinha, né, da IHM, só que você roda ele no computador. Então você evita aí de gastar um valor bem alto, né, com a IHM, que ela é bem cara. Então você usa o próprio software, roda no computador, e eu até prefiro o computador porque ele fica mais fácil, né, de poder manipular, tá? Os algoritmos e as janelas de inspeção, ou seja, programação em si. Bom, e o último recurso que eu quero mostrar aqui para vocês desses sensores, gente, é que eles, pelo menos esses modelos aqui da Kinsey, né? Como vocês sabem, né? Acabei de falar para vocês, esses sensores ele tem um controlador, que ele não é só para processar a imagem, ele é um controlador que é utilizado para muitas outras funções, né? Então, o que acontece? Eu tenho dentro desse controlador um software, né, que ele mostra para mim em tempo real o resultado de todos os ciclos de inspeção. Não só mostra a imagem, né, mas como o resultado da inspeção e as suas características em si, né, daquele ciclo de inspeção. Então, é bem interessante porque você pode, se o seu sensor, se o controlador do seu sensor estiver colocado na rede, você pode monitorar ele, né, de qualquer ponto da fábrica, ou seja, através de qualquer lugar da fábrica, você consegue acessar essa página web dentro dele e poder visualizar em tempo real ali o que está acontecendo com aquele sensor ou com aquele processo, ou seja, visualizar em tempo real as peças, né, que o sensor está monitorando naquele exato momento. Certo? Bom, gente, basicamente é isso, tá? O que eu quis comentar com vocês a respeito dos sensores de visão. Vocês perceberam que eu modelei toda essa aula em cima da Kinsey, né? Em cima dos modelos de sensores da Kinsey, né? Eu fiz justamente isso porque a Kinsey eu tenho mais afinidade para trabalhar, tá? E já tem algumas aplicações dela dentro da própria Multilaser. Então ficou mais fácil, né, eu criar essa aula e também compartilhar a minha experiência com vocês aí. Porém, nós temos outras fabricantes de sensores de visão, como a Cognex, por exemplo, tá? A Cognex também é uma puta fabricante, né, grande no mercado aí e é uma forte concorrente da Kinsey. Porém, eu foquei aqui na Kinsey justamente porque eu tenho mais afinidade, né, para trabalhar. Então, o conteúdo fica um pouco mais aprofundado e melhor, né, em termos de compartilhamento de informações aí, tá bom? Bom, gente, vou ficar por aqui e espero vocês na próxima aula, tá bom? Forte abraço.